Olá, meu nome é Loreta. Hoje eu tô aqui com a Patrícia Diniz. Ela é uma pessoa que entende da coisa mais legal do mundo, mercado de luxo. E aí a gente fica com essa ideia do que é mercado de luxo. Ela é consultora nesse setor e ela é professora, tem até um curso que eu queria ter feito, não fiz porque eu tinha uma outra aula, mas o ano que vem eu tô lá, no final você fala dela, Paty. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta. O que é mercado de luxo? Mercado de luxo é um segmento onde a gente trabalha com produtos e serviços extremamente especializados e personalizados, onde a gente tem um nível de exigência muito grande e o resultado que é preciso oferecer para os clientes desse segmento, ele precisa gerar experiências memoráveis e conexões verdadeiras para criar valor. Todo luxo se resume a criar valor. A partir do momento em que a gente consegue oferecer um produto ou um serviço que crie esse valor aos olhos do cliente, é quando a gente tem sucesso, a gente oferece essas experiências memoráveis, cria essas conexões verdadeiras e conquista clientes que vão ser fiéis e defensores para sempre. Para o médico, isso funciona de que forma? A gente estava outro dia conversando sobre isso, né? Eu brinquei com ela, falei assim, ai, Paty, eu acho que esse negócio de mercado de luxo aí, será que é aquele negócio que o povo põe um piano de cauda na entrada com champanhe? Isto é um luxo, né? Mas o luxo a que você se refere é uma coisa muito mais filosófica do que algo somente de brilhar dos olhos, né? Esse tipo de luxo não é exatamente o que a gente está se referindo. Hoje em dia, o luxo é cada vez mais simples. Quanto mais simplicidade a gente tiver, mais a gente consegue se conectar ao universo do que a gente chama de luxo. E isso, num consultório médico ou em qualquer outra especialidade, qualquer outra área, é extremamente simples e importante. Porque, no fundo, Loreta, o que as pessoas querem? As pessoas querem se sentir especiais. O cliente quer se sentir especial em qualquer tipo de negócio. E como você faz ele se sentir especial? Colocando um piano de cauda no consultório? Não, mas talvez recebendo esse paciente na porta, chamando ele pelo nome. Costumo dizer que o nosso nome é o som mais doce que a gente pode ouvir na vida. Então, você poder entrar num consultório onde as pessoas conhecem você, onde você não se sente um número, onde você não se sente uma pessoa que vai ali para uma relação puramente de transação, de consulta de negócio, ou em qualquer outro tipo de segmento. É isso que faz a diferença. As pessoas te conhecem, elas te tratam pelo nome, elas sabem os seus gostos, você se sente notado. Isso faz toda a diferença. E o se sentir notado, ele não é difícil de conseguir. Porque, por exemplo, imagina que eu chego no consultório, eu sou sempre muito bem atendida lá pela sua equipe, mas imagina que eu chego, sou recepcionada pelo nome, e que uma delas diz assim para mim, Patrícia, eu sei que você não costuma tomar café de tarde, mas você quer que eu prepare um chá para você? Nossa, isso é um sonho. Pois é, o trabalho que eu faço normalmente nas clínicas e consultórios é para esse tipo de atenção, para que a gente consiga conhecer cada paciente e consiga oferecer a ele um atendimento que seja personalizado. E hoje em dia a gente fala até em hiperpersonalizado. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Não é tão difícil, é uma questão de você prestar atenção. A gente tem que prestar atenção nas pessoas, nos sinais, nas dicas que elas nos dão. Ouvir com atenção. Ouvir realmente prestando atenção e com empatia. E o que funciona nesses casos a gente precisa ter um registro dessas informações, porque eu tenho certeza que a sua equipe, que já está lá há muito tempo, deve conhecer todos os pacientes. A Dani. A Dani conhece todos os pacientes, ela sabe, ela trata todo mundo muito bem, ela sabe da bronca, ela sabe das características de cada um. Mas imagina se ela também começasse a anotar esses pequenos detalhes e externasse isso, ela e todas as outras pessoas ali da equipe, externasse isso. Por exemplo, imagina que vocês façam uma reunião de manhã, antes de começar o atendimento. 20 minutos. Quem são os pacientes que estão marcados para hoje? Hoje vem a Patrícia. A Patrícia, ela costuma vir com o computador e ela fica aqui trabalhando. Vamos reservar aquela poltrona que fica ali perto da tomada, onde ela pode trabalhar? Quando ela chegar, a gente já diz que tem ali um espaço. Ou se tiver um consultório vazio, que tem um local onde ela pode fazer uma reunião enquanto ela estiver esperando, se for o caso.
Ou hoje vem a Mônica com o marido, né, porque ela está grávida e tal, mas ele não se sente tão à vontade. Vamos tomar um cuidado especial para que ele não se sinta perdido ou assim, um peixe fora d'água, deslocado, né, aqui dentro do consultório. O que a gente pode fazer para ele se sentir melhor? Ou vem alguém que é cadeirante, por exemplo. Eu tenho o marido de uma paciente minha que é cadeirante. Isso, ter esse cuidado, já se preparar de manhã para que todo mundo já saiba quem vem, os nomes de quem vem, e essas informações, para que na hora isso tudo flua sem fricção. Imagina uma paciente que vai na dermatologia e vai sair, fez laser e sai daquele jeito. Ela não quer ser vista. Não, olha, a gente pode proporcionar que ela faça ali as coisas finais, o pagamento, receber... Em uma sala. Em uma sala, para que ela fique o mínimo de tempo possível exposta. Quando ela descer, ela já sai direto. Então, ter esses pequenos cuidados com os nossos pacientes. Isso é uma parte desse conceito do luxo dentro do consultório. Sabe que você falando isso, eu lembro de uma história que tem muito paciente, homem, né, que tem que fazer espermograma. Aí ele... uma coisa assim que muitos deles falam assim, é meio constrangedor. Eu estou lá no laboratório, alguém chega com o potinho e fala, o senhor entra lá e é lá que faz a masturbação para colher o esperma. Aí ele fala assim, aí é uma salinha, e na frente da salinha tem uma velha, uma senhora idosa, que... ela olha para mim com aquela cara, eu sei o que você está fazendo. Então, assim, isso é uma coisa verdadeira. Tem muita coisa que a gente poderia evitar o constrangimento dessas pessoas, né? Com certeza, evitar o constrangimento, pensar nesses momentos, pensar em pacientes especiais que, eventualmente, você precisa fechar uma parte do consultório num período de uma manhã, de uma tarde, para um atendimento. Se você está recebendo alguém famoso, você pode atender fora do horário do expediente, pode atender num sábado. Tem uma série de coisas que é possível fazer. Então, tem essa questão de você entender as necessidades, antecipar as dores, ou seja, as pessoas nem sabem direito o que elas precisam, mas você já sabe o que ela precisa e você antecipa. Isso gera um encantamento, porque é a sensação de que eu estou sendo cuidado. Alguém me conhece aqui muito bem, sabe as minhas necessidades, sabe as minhas dores e está cuidando de mim. Então, essa parte é uma parte importante. Uma outra parte também que é muito importante, que tem a ver com um negócio, inclusive, que é uma das maiores revoluções que eu consigo fazer nos consultórios e nas clínicas quando eu entro para fazer a consultoria. Você tem lá um hall de pacientes enorme, que frequentam o consultório já há muito tempo. Será que vocês fazem algum tipo de acompanhamento quando está chegando a época de fazer o Papai Nicolau, quando precisa fazer a mamografia anual? Porque, por um lado, é uma maneira de não perder pacientes, de você manter os seus pacientes sempre ativos, de você retomar, inclusive aqueles que se afastaram por alguma forma, que às vezes um cuidado, um oi, uma mensagem já é o suficiente. Mas a outra coisa é prestar um serviço. Pessoas que têm um dia a dia muito, muito, muito agitado, que é o caso da maioria das mulheres hoje em dia, você fica com aquela lista mental de coisas que você tem que fazer. Já passou o prazo da revisão do carro, já passou o prazo de fazer o exame, já passou o prazo da mamografia. Mas se alguém te manda uma mensagem, Patrícia, olha, está chegando perto, já passou a data de você fazer a sua revisão anual. Você não quer agendar? Ali, na hora, no WhatsApp, eu não preciso nem ligar para marcar. Gente, é agora. Mas você sabe que eu tinha a impressão que, às vezes, se o paciente não voltava, é porque talvez ele não quisesse voltar e perguntar fosse uma invasão de espaço. Eu sempre tive isso, né? A Dani tem isso. Ela manda as meninas olharem, olha, quem veio o ano passado, quem não vem há 2 anos e manda ligar. E eu sempre falei para ela, não, eu acho que não tem que ligar, porque se a pessoa não vem, talvez ela não queira vir. Se a pessoa realmente não quiser vir, ou ela não vai responder, ou ela vai dar uma desculpa qualquer. Perfeito. E está tudo bem. Uhum. Mas tem gente que realmente precisa ser lembrado. E tem gente que, às vezes, precisa desse acolhimento. Olha, lembraram de mim, estão sentindo a minha falta. Então, eu vou lá novamente. Por que não? Acho que isso é uma parte importante. Fazer o o pós-consulta. Está se sentindo bem, está tudo bem. Pessoas que fazem cirurgias, que fazem exames, às vezes... Ligar para saber. Ligar ou mandar uma mensagem, está tudo bem. Explicar muito bem o que vai acontecer. Olha, você vai se sentir assim, você pode ter esse tipo de efeito depois, de sintoma. Não se preocupe, porque
imagina a ansiedade das pessoas. Eu imagino que você deve ter paciente que te liga dia e noite para perguntar essas coisas. Se isso talvez for explicado previamente, que você não precisa explicar sempre, você pode gravar um vídeo, escrever um textinho, alguma coisa que já preveja o que pode acontecer. É uma segurança. Você já conhecendo a situação, já sabendo o que esperar, você está gerindo a expectativa. Não, isso aqui está normal, isso aqui eu não preciso me preocupar, está tudo bem. E ter alguém acompanhando e sabendo se está tudo bem, se correu tudo bem, como é que foi o exame, como é que foi o procedimento. Também mostra esse tipo de cuidado. E se tiver paciente que não gosta, é só marcar na ficha. Essa paciente não gosta de ser incomodada. Não gosta de ser incomodada. Para cada pessoa, você pode ter todos os tipos de informação. Informação da família, informação do filho, aquela paciente que você sabe que viaja todo ano e que você precisa falar com ela antes dela viajar. Tudo isso, tendo a informação, essa informação é super valiosa. E ela pode ser fundamental para criar esse relacionamento, para criar valor, ou seja, trazer o luxo para dentro da clínica, para esse relacionamento, e para alavancar o negócio, por que não? Porque, no final das contas, eu sei que médicos têm, né, essa questão de não, mas não é um negócio, é a medicina. Eu entendo tudo isso, mas você tem um consultório, você tem funcionários, você tem pessoas que dependem de você. Portanto, você tem um negócio. Não, é um negócio. É um negócio. Eu só não concordo com o mercantilismo do negócio. Aí eu concordo totalmente. O que, assim, por exemplo... Tem paciente que tem 2 nomes, não gosta de um nome, né? São pequenas delicadezas que você tem que ter com essas pessoas. E estar sempre disponível, né? Eu acho que esse é o maior luxo. Então, as meninas lá no consultório, elas têm uma série de orientações. Ligou com sangramento, vai marcar e vai vir, né? Então, elas têm que priorizar essas coisas. É gestante? Não vai para o PS, vem para o consultório. Não precisa ficar lá 2, 3 horas. Mesmo que eu atrase, eu vou atender aquela pessoa. Aquilo que a gente sempre conversa, normalmente eu atraso. Então, ligar, avisar que está um pouco atrasado uma coisa muito importante. Para mim, é um valor muito grande. Às vezes, o tiro sai pela culatra. A gente avisa que está atrasado, a pessoa atrasa mais do que a gente pediu para ela atrasar. Mas acontece, né? Pontualidade é um luxo? Pontualidade é um luxo. Ai, não tenho esse luxo, Paty. Você já melhorou bastante. Melhorei? Já, muito mesmo. Pontualidade é um luxo porque fala sobre o respeito ao tempo das outras pessoas. Então, o seu tempo, e eu não estou falando de você, Loreta, o seu tempo médica não é mais importante do que o tempo das pacientes. Tem coisas que você explica e que, olha, aconteceu, tivemos um imprevisto, um sangramento, uma grávida, uma coisa assim. E é sempre explicável. Tem pessoas que têm mais dificuldade de entender, mas também tem maneiras de compensar. Você explica, olha, você quer vir amanhã no primeiro horário mais cedo e eu garanto que você é a primeira pessoa que vai ser atendida para compensar por hoje, né, que teve esse atraso. Então, tem coisas que podem ser contornadas. Você sabe que eu morei em Portugal há muitos anos. Né? Eu mudei de médico. Eu tinha um médico maravilhoso que eu adorava, mas numa clínica com 3 recepcionistas que desmarcavam constantemente as consultas. O doutor teve não sei o quê. Mas elas desmarcavam e não tinham cuidado de dizer assim, olha, agora vou fazer um encaixe aqui. Não, agora só tem daqui a um mês. Isso não pode. Isso não pode. Um dia eu desisti. Eu falei, chega, não quero mais isso. Mudei de médico. Ele era o médico que estava me tratando. Depois eu acabei engravidando, que era o que eu estava buscando na época. E aí, quando eu fui fazer a minha aminocentese no hospital, adivinha quem era o médico? Era ele. Aí ele me perguntou, mas o que aconteceu? Nós ficamos tanto tempo fazendo tratamento e para você engravidar, agora que você está grávida, você me abandonou. Eu falei, doutor, me desculpe, mas você precisa conversar com a sua equipe, porque eu não me sentia respeitada. Então, isso acontece, às vezes, o próprio médico não sabe. Ele não tem noção daquilo que a equipe está fazendo. Muitas vezes não, isso é verdade. Mas isso é uma coisa, eu sempre falo assim, quando sou eu que desmarquei, a obrigação de atender é minha. Né? E você passa orientação e muitas vezes a gente não tem o tempo de ficar revisando se isso está sendo feito, né? Então, você precisa ter alguém na sua equipe para chamar de sua. Né? Lá eu tenho a Daniela, ela não é perfeita, Daniele, ela não é perfeita, tudo, mas ela se preocupa realmente com... Ela tem essa empatia com as pessoas. E mesmo que ela não seja perfeita, mesmo que ela não tenha uma série de qualificações, só o fato dela conhecer cada paciente de forma individual, ela resolve 90%
90% dos problemas, né? E a rotatividade na recepção é algo que gera muito problema, porque é muito difícil hoje em dia você conseguir pessoas que trabalhem na recepção e sejam qualificadas. Isso eu acho que é a maior dificuldade de um consultório médico. Sem dúvida nenhuma. Eu enfrento muito isso, eu vejo muito isso acontecer, mas eu também vejo uma outra coisa acontecer. Você concorda que a recepção é a espinha dorsal? É o mais importante. É o mais importante. São as pessoas que estão na linha de frente lidando com pacientes. Em outras especialidades, por exemplo, um dermatologista, elas estão muitas vezes negociando ali pacotes, tratamentos e coisas do gênero, né? E eu vejo muitas vezes esse funcionário ser o funcionário menos qualificado dentro do espaço, com menor salário, com uma remuneração que muitas vezes não é justa para o nível de responsabilidade que é imputado para ele. E eu não vejo um cuidado justamente na seleção das pessoas, porque se você está atendendo pacientes de uma certa segmentação, você tem que ter pessoas que tenham repertório para conversar com esses pacientes, que saibam atender, que saibam falar corretamente, que saibam escrever uma mensagem corretamente. Então, tem um processo de seleção que tem que ser rigoroso, não pode ser um processo qualquer. E a gente tem que pensar no reconhecimento que essas pessoas têm também quando elas prestam um bom serviço. Vamos combinar que, às vezes, a gente tem uma equipe que está ali que levou 2 horas de transporte para chegar. Uhum. Ela não entende por que ela tem que oferecer um atendimento de luxo, quando eu estou falando de luxo, né, às vezes. Ela não sabe o que é luxo, ela não sabe, ninguém nunca ofereceu para ela, ninguém nunca proporcionou um momento especial como esse, dela ser bem tratada, dela ser paparicada, dela ter uma atenção especial. Então, ter esse cuidado também de mostrar, explicar, criar uma cultura do porquê que isso é importante, por que o paciente tem que ser tratado dessa forma, e reconhecer, né, ter o merecimento, o mérito dessas pessoas quando elas têm esse tipo de treinamento e respondem muito bem a isso. E eu gosto muito, uma coisa que eu costumo sugerir, é que você pode, por exemplo, premiar com um jantar num restaurante bacana. Ela vai entender o que você está falando quando você diz que o café tem que ser servido dessa forma, que a xícara é colocada desse jeito, que o tratamento que você dá para o paciente é de uma determinada maneira. Porque isso passa a fazer parte também ali do conhecimento que esses funcionários têm. Agora, se a gente não tem esse cuidado, aí fica realmente muito... Você está exigindo algo que a pessoa nem conhece. A pessoa não conhece, não tem condições de oferecer. E nessa consultoria que você faz do consultório, você treina essa equipe para atender, você capacita ou você orienta... E se você acha que aquela pessoa não serve, você fala que é melhor trocar. Esse trabalho é Eu faço complexo. Tudo isso, na verdade. Eu faço normalmente uma imersão dentro do consultório, porque eu preciso conhecer todas as pessoas e a rotina e entender qual que é a cultura dominante ali. Aí, uma vez que eu faço isso, eu vou fazer um diagnóstico. Às vezes, é uma questão de atendimento e marketing ou comunicação. Às vezes, é uma questão de gestão. Às vezes, é uma questão do próprio sistema dos pacientes. Você, por exemplo, você tem isso tudo organizado e os seus sistemas conversam e você consegue ter todas as informações dos pacientes consolidadas. Se você quiser segmentar os seus pacientes para fazer algum tipo de ação especial, você consegue fazer isso tudo. Eu vejo muitas clínicas que você tem um sistema que é o do agendamento, um sistema que é o financeiro, um sistema que é o do prontuário e nada conversa. Então, você quer saber alguma coisa de um paciente? Esquece, porque você não consegue. E aí eu também faço esse tipo de trabalho. E faço com a equipe. E fico um tempo dando acompanhamento para essa equipe. Se for necessário auxiliar na contratação, eu também faço. A questão da cultura é uma das questões mais sérias que a gente tem. Porque você pode dizer, eu quero melhorar o atendimento, quero ter um padrão de excelência e quero ser vista como um consultório de alta segmentação. Tá, mas aí como é que você faz isso? Você escreve as regras e coloca na parede? Não. A cultura é algo que está entranhado dentro das empresas. Nasce um negócio, nasce você lá, como médica começando a atender. Você tem os seus valores. Os seus valores é o que você vai levar para o seu consultório. Você contrata a sua primeira assistente, você vai transmitir os seus valores para ela e o jeito que ela vai trabalhar, que ela vai atender, tem a ver com isso, né? Vão respeitar os seus valores. Começa a crescer,
você deveria ter essa multiplicação também. E muitas vezes você tem. Mas isso tem tudo a ver com a postura do dono, do diretor, do chefe. É a liderança que cria, que constrói e que mantém essa cultura. Então, você imagina eu vejo isso acontecer, tá? A gente faz um programa maravilhoso, faz um diagnóstico, faz um programa maravilhoso, vai treinar todo mundo e explica, né? Cria uma mentalidade de que o paciente tem que ser muito bem tratado. É um tratamento de excelência para ele. Ok. Aí eu estou dentro do consultório, acabou o atendimento, fecha a porta, o paciente saiu. Aí a médica vira para assistente, para recepcionista. Aquela paciente, hein? Que coisa, ela dá trabalho, hein? Nossa, ela fica ligando, ela é chata, né? O que você está passando como mensagem para a sua equipe? Que você respeita o seu paciente? Você pode falar mal do paciente, não pode. Não pode. Então, por que ele vai respeitar o paciente e tratar bem o paciente? Se você, como médico, não dá o exemplo. Exatamente. Então, começa pela cultura, sempre pela cultura. E aí, às vezes, a gente vai vendo outras áreas. É uma questão de gestão. É comum também você ter pessoas que começaram com você lá atrás, que são de toda a confiança, que vão crescendo, porque o consultório vai crescendo, vira uma clínica, tem mais... E a pessoa subiu, mas ela não foi preparada para isso. Ela não sabe fazer gestão e ela não sabe fazer gestão de pessoas. Então, ela foi colocada numa posição, mas ela se enxerga como igual das pessoas que ela lidera. E, em vez dela liderar, ela também está lá junto com o resto da equipe. Fazendo o trabalho que ela devia estar coordenando. Exatamente. É isso aí. Você pegou Mas isso foi uma coisa que eu com a Dani eu tive que trabalhar muito. Porque ela preferia fazer do que cobrar. Né? Porque cobrar eu acho que é a parte mais difícil. Eu sou uma pessoa muito chata. A Patrícia me conhece. Eu sou muito chata. Eu sou muito exigente. Então, assim, as coisas estão erradas, eu não arrumo. Eu ligo, falo assim, tá faltando isso, isso e aquilo, né? E tem uma coisa, porque para mim, e isso é meu mesmo, o paciente é o mais importante. Às vezes tem aquele paciente que suga a sua alma, tem mesmo. Mas até esse paciente eu gosto dele, né? Eu tenho isso. E nesse ponto, a minha secretária, a Dani, que fica comigo, ela também tem isso. E outra coisa que eu acho muito importante é o sigilo. Também. Né? Tudo que se fala ali dentro daquela sala, você tem um assistente, não pode sair de lá. Não pode sair um A. Não pode sair assim, nossa, aquela paciente estava com um corrimento fedorento, horroroso. Não pode. Né? Esse respeito todo a gente tem que ter. E cada dúvida, às vezes os pacientes têm as mesmas dúvidas, eu já expliquei, porque eu explico tudo mesmo. E a gente repete e fala. Mas eu tenho uma dificuldade maior, onde eu vou chegar. Tem gente que senta e parece que não quer ir embora da sala. Eu tenho esse problema com os pacientes. Então, senta, então você já fez, aí a pessoa começa a perguntar um monte de coisa e eu não sei como cortar aquilo, porque assim, eu já atendi, já expliquei e a pessoa não sai da sala. Você fala assim, e ela começa a perguntar e você vê que o horário vai passando e a pessoa não consegue sair. Em alguns momentos isso é muito importante, porque às vezes é um paciente que está com um sofrimento muito grande, o atendimento vai se estender. Mas como com luxo a gente pode manejar essa necessidade de excesso de atenção do paciente, às vezes? Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu imaginei, mas é que eu queria tanto fazer. Tem que ter muito jeito para lidar com esse tipo de situação. Eu imagino que você ir levando para a finalização, talvez ter alguns rituais de finalização para que a pessoa entenda que... Não adianta. A Daniela, outro dia eu fiz um vídeo e esqueci de postar. Eu sento e falo, tá bom, né? Então, eu tô sempre aqui, né? Eu sempre falo no final assim, tô sempre aqui, todo dia eu venho, né? Mesmo doente eu venho, começo a levantar a pessoa, mas eu tenho uma dúvida. Aí eu sento de novo. A Daniela outro dia fez esse vídeo. E eu tenho essa dificuldade de cortar as pessoas. Às vezes eu brinco, falo, não, é uma reclamação por consulta. Essa reclamação fica para a próxima. Às vezes lidar com o humor também pode ser uma boa saída. É uma maneira de fazer isso de forma leve. Talvez me ocorreu aqui agora dizer, olha, então vamos marcar, se você está com tantas dúvidas, vamos marcar uma outra ocasião em que eu vou só tirar as suas dúvidas, porque eu agora tenho um outro paciente. Olha, eu nunca tinha pensado nisso.
Pode ser que seja. Aí você marca um horário, senta a pessoa e diz assim, agora eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas, pode perguntar. Você quer, inclusive, que eu faça depois um resumo? Aí você bota a sua IA lá para fazer um resumo, para a pessoa já sair com um documento com as dúvidas todas ali escritas e sanadas. A maioria das vezes é atenção, né? A gente sabe que é atenção. As pessoas também estão sozinhas, estão solitárias, querem conversar. Não é fácil de lidar, mas experimenta essa e me fala se deu certo. Falo. E falando de luxo, de mercado, o quanto é para o paciente desconfortável, porque eu tenho umas pacientes que reclamam porque eu encaminhava para uma determinada pessoa, uma parte dos meus pacientes, para uma subespecialidade. E a reclamação das pacientes era assim, a médica não olha na minha cara, ela fica o tempo inteiro digitando e ela não conversa comigo. Né? Então, era uma coisa que eu parei de indicar esta profissional porque eu falei assim, putz, não é alguém que eu possa indicar porque ela não dá a atenção que a paciente precisa. O luxo também tem a ver com isso? Totalmente. O luxo tem a ver justamente com você criar essa conexão, olhar nos olhos da pessoa, conversar com ela, ouvir o que ela está falando e que ela tenha a sensação verdadeira de que ela está sendo ouvida. Isso é fundamental. Não existe luxo sem isso. Tanto que a gente fala bastante sobre usar muito tecnologia, usar muito informação, aquilo que eu estava falando sobre hiperpersonalização, que eu até posso falar um pouquinho, mas nada substitui as pessoas. E a relação é com as pessoas. E tem que existir essa relação direta. Eu não consigo imaginar, eu me sentiria da mesma forma, com uma médica que não olha para mim, não conversa diretamente comigo, né? Ou é muito rápido, né? Mas isso nem se aplica nesse cenário, porque eu entendo que, normalmente, quem vai para esse mercado tem uma atenção ao atendimento muito grande. Mas, para mim, sabe, o luxo real é esse contato com o paciente e examinar o paciente. Sim. Examinar o paciente, para mim, é o maior luxo que existe. Porque eu atendo muita gente que fala assim, eu passei com fulano, e eu conheço o tal do fulano. Ele fez a prescrição, fez implante, mas não me examinou. Né? E eu fico assim, mas como um médico não examina um paciente? Medir pressão, para mim, não é nem luxo, é obrigação. Né? Examinar o paciente é obrigação. E a gente foi perdendo essa parte da medicina onde o médico toca no paciente, onde o médico olha o paciente como um todo e onde examinar o paciente é determinante para a conduta. Pede exame, um monte de exame. Aí o paciente volta depois. Aí o exame foi feito no momento que não correspondia à queixa e volta em outro momento que também já não corresponde mais. Esse resgate dessa medicina mais tradicional no sentido de exame, será que ela vai voltar? Ela deveria. E eu ia até devolver a pergunta, por que os médicos hoje em dia não tocam os pacientes? Por que eles não têm esse atendimento da maneira tradicional, que eu concordo com você que é a mais correta? Nos Estados Unidos é por uma questão legal, né? Aqui eu acho que é ou por falta de preparo ou preguiça mesmo. Porque, para mim, não existe, né? O meu diferencial todo eu não preciso de muito exame. Eu preciso daquela história onde eu fico ouvindo, perguntando, eu vou raciocinando, eu vou para o ultrassom ou para a colposcopia, e aí eu já determinei metade do meu tratamento. Eu não preciso de muito exame. Porque o paciente também tem um problema. Ele acha que o melhor médico é aquele médico que pede um monte de exame. Só que, às vezes, o cara pede tanto exame que vem algo alterado que você não sabe nem o que fazer. E tem muito disso. Eu sempre ouço em grupo de mães, de outras coisas assim, esse médico é ótimo, ele pede tudo. E essa cultura precisa ser eliminada. Precisa, inclusive, porque nós somos, acho que, um dos países onde mais se faz exame, e isso acaba encarecendo, inclusive, tanto o plano de saúde quanto o SUS, não é? Essa demanda é exagerada por exames. E vou fazer uma pergunta, assim, já que você fala de mercado de luxo. O quanto a aparência do médico é importante? Porque a gente sempre brinca que na dermato, as médicas são todas ricas, luxuosas, todas maquiadas, aquela roupa bem vestida. E eu vejo muita coisa na internet que fala assim, você tem que estar assim para mostrar uma postura, para mostrar para o seu paciente o seu valor. Isso é real também? A nossa aparência, ela conta. Ela conta na nossa presença. A maneira como a gente se veste, se arruma, se coloca.
Eu acho até que ela conta mais do que deveria. Na nossa cultura, a gente usa a aparência como um filtro para medir todas as outras coisas. Eu vou medir a sua qualidade, mas eu só vou me dar o trabalho de avaliar a sua qualidade se você passar no meu filtro, no meu crivo da aparência. Então, a gente tem isso. Isso eu já não acho uma coisa positiva, mas ela acontece. A outra questão, que aí eu já acho pertinente, se você não se arruma minimamente, você não está dizendo para aquela pessoa que ela tem valor para você. É como um início de namoro. Você se arruma, você se perfuma, escova o dente. Você estar mostrando que você valoriza aquela pessoa, você valoriza o tempo que vai passar com ela. Então, eu acho, sim, que é importante, mas não é exagerado. Você tem que estar minimamente bem vestida, elegante, asseada. Sóbria. Eu penso que ser sóbrio é muito mais... Ser sóbrio, ser clássico, é o suficiente. E a equipe também, a gente tem que ter cuidado com isso. Como as pessoas se vestem, como elas se maquiam, a questão do asseio, da higiene, das unhas, do cabelo. A gente também tem que ter um cuidado com isso, porque isso pode passar uma aparência não tão positiva. E o seu curso lá, quando que vai acontecer? Nós temos uma próxima turma marcada para início de fevereiro. Eu tenho que fazer minha vaga lá. Na ESPM. É um curso que acontece... São 2 fins de semana. Ele acontece na sexta à noite e no sábado de manhã e de tarde. Depois repete no fim de semana seguinte. Na SPM Tech, que fica ali na Vila Mariana, um prédio moderno, muito bacana. E ele tem a opção de ser presencial ou online. Então, a gente também recebe alunos de todo o Brasil. É verdade. A gente tem a versão online. Então, tem as 2 formas. E se o aluno, por exemplo, quiser vir um fim de semana presencial e outro online, também é possível fazer. Nós estamos desenvolvendo outros temas de cursos também para dar. Esse é um curso bem completo, porque ele é um curso de marketing e estratégia de luxo para a área médica, onde a gente passa por marketing, gestão, treinamento de equipe, atendimento, toda essa parte de excelência, o CRM, o relacionamento com Mas com ele o é só paciente. para médicos? Não. Posso levar a secretária? Pode levar a secretária. Dani, a gente tem muito... inclusive, na última turma, que foi a terceira, nós tivemos muitos gestores de clínicas. Às vezes, esposas ou maridos, que são os gestores das clínicas, às vezes, gestores contratados, profissionais, que vão justamente para aprender todo esse processo e implantar nas suas clínicas e consultórios. Além disso, a gente também faz, como é que eu vou dizer, exclusivo dentro da clínica. Eu posso fazer o mesmo formato do curso, eu posso ir fazer em termos de diagnóstico e uma consultoria ou um programa dentro da própria clínica. E quanto tempo você precisa, em média, para fazer um diagnóstico desses? Eu gosto de ficar 1 semana dentro da clínica observando. Dependendo do número de funcionários, né, numa clínica maior. Numa clínica menor não preciso de tanto tempo, mas eu gosto de ficar lá dentro, vendo os pacientes, vendo os funcionários, porque aí depois que eu já estou lá um tempinho, as pessoas esquecem que eu estou lá. E aí as coisas começam a acontecer com mais naturalidade. Eu converso com um, converso com o outro, isso vai me dar uma visão muito mais clara do que o que está acontecendo ali, qual é aquela situação e o que é preciso fazer para a gente sair para um momento melhor. Eu acho que chega num ponto que toda a clínica tinha que passar por esse critério, esse crivo, né? Porque a gente, assim, eu tenho um consultório, é um espaço, são 4 salas, né? É grande, mas eu não tenho tempo de ver tudo, né? Eu preciso que alguém faça esse olhar crítico para a gente corrigir algumas coisas. Esse investimento, que eu acho que ele deveria ser obrigatório, ele é muito importante, ele gera que tipo de retorno? Ixi, agora te peguei. Não, o retorno normalmente a partir do diagnóstico eu faço um plano de ação. Então, eu vou ver todas as áreas que precisam ser cuidadas de alguma forma. Aí eu monto um programa bem detalhado, com todas as etapas, passo a passo, e o tempo necessário em cada uma dessas etapas, apresento, e tendo o aval, isso entra em prática, e aí eu vou para dentro da clínica novamente, levo outras pessoas, outros profissionais para determinadas áreas específicas, mas eu coordeno e eu acabo fazendo a maior parte do trabalho.
Então, ele é muito conversado. Eu não faço nada que não seja de comum acordo, porque não adianta eu trazer alguma ideia e eu virar as costas e você dizer, não quero assim, eu vou voltar a fazer do meu jeito. Não é o objetivo. Não é o objetivo. Então, tem que ser... E, às vezes, é mais lento, às vezes tem um trabalho de cultura, então é preciso começar aos pouquinhos, trabalhando a mentalidade da equipe. Às vezes, é preciso fazer algum ajuste na equipe. Às vezes, basta você trocar pessoas de função. Às vezes, você tem alguém que é muito bom em lidar com o paciente, que está escondido e vice-versa. Então, esse tipo de ajuste também. E fazer, às vezes, um plano de carreira para um funcionário que já está numa posição um pouco maior. Pensar em que tipo de formação ele precisa ter. Também é um investimento que você faz. Tem que fazer. Que é benéfico para o negócio e ajuda a reter os talentos. Porque um funcionário que sabe que a empresa está investindo nele, ele não vai sair por qualquer razão. Né? Ele vai ficar onde ele está sendo bem tratado e onde ele está aprendendo e crescendo, tem oportunidade de crescimento. Nossa, adorei. Paty, fala de novo o seu Insta ou seu contato e do seu curso para gente. Falo sim. Então, o meu Insta é Patrícia Diniz _consultoria. Podem me chamar por lá. O meu curso está na página da ESPM. Se procurar por mim, Patrícia Diniz, aparece a página do professor, né, a minha página lá, e aí todos os cursos que eu dou vão aparecer na página. É uma maneira fácil de encontrar. Outra opção me manda uma mensagem no Insta e eu fico com o contato, e quando abrir a turma, eu entro em contato para avisar que a turma está aberta. Tá? E se puder, posso deixar meu celular também? Pode deixar o que você quiser. Se quiser o endereço da sua casa, a gente vai lá à noite. Tá, eu e a Bruna, né, Bruna? Meu celular é 11, né, de São Paulo, 95-600-4095. Então, eu estou aberta a contatos, cafés, enfim, conversas. Eu gosto de conhecer as pessoas e conhecer as histórias das pessoas. Então... Eu acho que... Bem, eu vou fazer em fevereiro, porque eu queria fazer aquela vez, mas eu tinha alguma outra aula que eu não lembro. Com curso já. Já tinha, né? Então, mas eu acho que todo mundo deveria fazer. A gente tem que investir no nosso negócio. Desde do ambiente, mais a capacitação de pessoas. Mas eu vou terminar falando uma coisa. Há alguns anos, uns 10 anos, 15 anos atrás, eu contratei alguém para fazer todo um protocolo, fiz o maior trabalho, mas aquilo não deu certo. E eu fiquei meio frustrada. O que você acha que você oferece que garanta que vai ser um sucesso? Agora é sua chance. Olha, é justamente o fato de eu não faço nada antes de conhecer tudo muito bem. Então, eu preciso ter esse contato com todas as pessoas da equipe e com você, para entender o seu modo de trabalhar, como é essa cultura que você passa para a equipe, como você atende os pacientes, as coisas que você gosta. Porque, muitas vezes, o problema está no próprio médico, no líder da clínica. E não adianta eu trazer um programa para todo mundo quando, talvez, o líder precise de uma mentoria. Que é a pessoa que faz com que a gente acredita no que está fazendo, né? Exatamente. Então, por isso é que eu fui expandindo cada vez mais a minha área de atuação. Eu sempre fui especializada em marketing e gestão. O que mais me chamavam vem aqui para a gente ver o marketing da clínica, ver a comunicação. Quando eu chegava lá, eu percebia que aquele era o menor dos problemas. Então, ter esse olhar de cima, mais estratégico, né, de ver como as áreas se relacionam, como as pessoas se comunicam entre elas. Às vezes a comunicação é falha, a comunicação gera retrabalho. Então, eu acho que tem que ter um olhar muito mais abrangente, que é o que eu consigo fazer quando eu faço essa imersão. E aí eu trago a experiência de estar trabalhando com mercado de luxo e com clínicas médicas já há muitos anos. Eu já tenho... Só de olhar? Eu já consigo identificar as questões. E apresentar algo que seja factível. Não adianta eu trazer um programa maravilhoso que eu sei que não vai funcionar. As pessoas não vão trabalhar daquele jeito. Elas vão continuar... Existe muita resistência também, né? Então, se os funcionários não entendem por que aquilo vai ser feito daquela forma, se eles não estiverem envolvidos, inclusive, no processo de definir como vai ser esse atendimento, eles não vão engajar. Já foi por água abaixo. Já foi por água abaixo. E, às vezes, o problema está no médico. Ai, credo, já nem gostei disso. Mas ano que vem... Não é o seu caso, mas às vezes já tive casos do problema tá. E aí eu digo, olha, não adianta eu começar nenhum programa aqui. Vamos começar com uma mentoria?
para a gente entender certos aspectos, certas nuances, até de comportamento, como é que isso impacta na equipe, no próprio atendimento dos pacientes e tentar trabalhar isso. É quase como uma terapia. Perfeito. Muito obrigada, Patinha. Adorei. Conheço Patrícia há muitos anos, né? É alguém que eu admiro muito e eu vi essa transição toda, por isso que eu acabei convidando ela. Eu falei assim, gente, eu preciso falar sobre isso porque a gente tem que investir na qualidade de atendimento ao paciente da forma certa, né? Porque eu vejo que a maioria das clínicas investe muito em luxo, mas o paciente fica meio largado mesmo. É verdade. Eu sou sua fã há muito tempo e faço propaganda de você para todo mundo, sempre que eu tenho uma oportunidade. Mas é por isso que a gente está junto há tanto tempo, né? Verdade. Obrigada, gente. Eu espero vocês para o próximo episódio, que vocês assistam esse até o final e que aquele médico que acha que a clínica está bem, esse olhar crítico, eu acho que ele é muito importante e a gente tem que investir dinheiro em capacitação das pessoas. Obrigada, Loreta. Nada.